Oi, tudo bem, meu amigo? Hoje nós vamos falar de um dos atributos indispensáveis à vida do cristão. Aqui é seu amigo, o evangelista e escritor Samuel Teodoro, e nós vamos abordar um dos atributos morais de Deus chamado santidade. Quando o Senhor Jesus nos escreveu em 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 15, na qual ele vai nos dizer assim: mas como que é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu, é Deus falando, porque eu sou santo. No livro de Hebreus, nós vemos que no livro de Hebreus, capítulo de número 12, e o versículo de número 14, o Senhor Jesus vai nos dizer que é um dos critérios para ver Deus, a santidade. Sem a santificação, ninguém verá o nosso Criador. Muito bem. A santidade, ou a palavra santo, vem da pronúncia hebraica kadosh, na qual todos nós sabemos, kadosh ou hassid. E é uma das pronúncias também na tradução grega, ágios, né? A palavra santo. Mas nós vamos adentrarmos que nós vamos ver. E tem lá em 2 aos Coríntios, capítulo 7, e o versículo 1, na qual o Senhor Jesus nos diz para nós nos aperfeiçoarmos em toda maneira de vivermos. 2 aos Coríntios, capítulo 7. Vamos adentrar pelas Escrituras. Capítulo 7, versículo 1. Está dizendo assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Muito bem, essa palavra é muito falada no mundo cristão, no meio da cristandade. Mas o seu significado significa o seguinte: incontaminado pelo pecado, livre de impiedade e principalmente separados das impurezas deste mundo. Então, sem a santificação, como diz no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, ninguém verá o Senhor Jesus. Também em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo 13, nós vamos ver 1 Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo 13 vai dizer o seguinte: para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Aqui está falando da parousia, da sua segunda vinda. Então, meu amigo, para você ver Deus, para você subir juntamente com Deus nos ares e morar junto com Deus, você tem que ter a santidade como primícia na sua vida. Muito bem. Na nossa vida, no contexto, parece que eu estou falando só para você. Não, isso serve para nós. Todos os cristãos são chamados de santos porque estão em Cristo. Base bíblica para isso: 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 1 ao 12. Está dizendo esse requisito de ser santos, porque estão em Jesus Cristo. Só pode dizer que é santo aquele que está em Deus. Muito bem. Então você viu que sem a santificação ninguém verá o Senhor Jesus? E isso é um dos principais, por que não dizer, atributos de Deus. E que Deus coloca na vida de todos aqueles que o aceitam como único e suficiente Salvador da sua vida. Por isso eu faço sempre um convite diante deste vídeo, diante dessa explicação da santidade, da palavra santo. Você que ainda não aceitou ao Senhor Jesus, você que quer o aceitar, você deve levantar as suas mãos cansadas e dizer: eu aceito a Jesus Cristo como meu único
e suficiente Salvador da minha vida. E a partir deste momento, você também carregará um dos atributos morais de Deus, chamado santidade. Muito bem. Meu amigo, minha amiga que está ouvindo. Este versículo de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, vai dizer o seguinte, que para nós sermos santos, porque ele também é santo. E aqui está dizendo, sede santo como eu sou santo. Aí, para você não ser um semideus, eu vou lhe falar logo. Você nunca e eu nunca seremos iguais, idênticos a Deus. Porque Deus, eu falo sempre isso, se Deus vier hoje ao planeta Terra, na sua forma, na sua glória, com toda a sua glória, não suportará essa terra tamanha santidade de Deus. Somente um lugar pode contemplar a beleza de Deus, o seu poderio, a sua santidade e não se deteriorizar. É o céu, porque o céu foi preparado pelo próprio Deus, que é a sua morada, mas a terra não suporta a presença de toda a sua glória, da sua santidade aqui. Não comporta. Com certeza se desfazeria na sua completude. Haveria, né? Aqueles que gostam de falar de ciência, haveria outro Big Bang, né? Aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam, não vou entrar nesse contexto. Mas se tratamos de santidade, nós nunca seremos iguais a Deus. Mas Deus, ele é o nosso padrão moral de santidade. Que Deus possa lhe abençoar e que você possa conservar-se santo. Porque sem a santificação, você não vai ver a Deus. Eu não vou ver Deus. Sede santos, porque Deus é santo.